Olá, este é o CMI Podcast e nesse episódio de hoje, fechando o mês da mulher, nós vamos conversar com a nossa delegada da mulher, doutora Ana Paula Passagli da Cruz. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite aqui da assessoria da Câmara de vir dialogar conosco. A gente sabe que é uma área delicada, que já avançou, mas tem muito que avançar, né? Essa pasta, esse zelo da questão da mulher. E fechando esse mês, a senhora então vem nos informar. Vamos contar para quem nos conhece um pouco do que a senhora já me contou. A senhora é delegada já há muitos anos, é de São Paulo, mas está em Minas Gerais, né, passando por outras cidades e agora por Ipatinga. Sim, é um prazer, né, estar aqui conversando com você, né, e poder passar alguma coisa para a população em geral, né. Eu estou em Ipatinga já tem uns 6 anos, mas estou na polícia já há 24 anos, no último grau, né, de polícia, já passei por todas as delegacias, né, todas as áreas, trabalhei em Itabira, trabalhei em Guanhães, Caratinga, voltei para Guanhães e agora eu estou em Ipatinga. Em Ipatinga eu já fui delegada de AISP, na época que era dividido por regiões, depois delegada de crimes contra o patrimônio, delegada de trânsito, delegada de tóxicos e agora estou respondendo pela delegacia especializada de crimes contra a mulher. Mas nessa minha carreira eu já respondi, né, por essa área, até mesmo antes da Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340, que é a lei de 2006. Então, participei de todo o processo, né, antes, como era antes, como foi com a nova lei, o que modificou para as mulheres, né, os direitos que ela adquiriu, os implementos, que claro que é muito difícil ainda, né, apesar de ser uma lei de 2006, tem algumas coisas que ela é nova, né, tem algumas coisas que, por exemplo, alguns municípios que onde não existe ainda nem o Conselho da Mulher. Então, a Polícia Civil está sempre preocupada, né, com o enfrentamento desse tipo de violência. Todo dia uma novidade e a gente sempre está fazendo, né, operações, campanhas. Esse ano já foi o segundo ano, por exemplo, da Operação Resguardo. Tivemos a campanha do Sinal Vermelho, que é uma parceria, né, com a CDL, com esses órgãos de comércio. É uma portaria também de CNJ, em Ipatinga ela virou lei, de autoria da vereadora Cecília Ferramenta, que é a lei que facilita, então, a vítima de agressão a informar de forma visual que está sendo agredida, né? Isso. Para que aquele que vê o X na mão possa informar a autoridade policial mais próxima. Sim. E, além disso, também nós temos a campanha O Silêncio Também Mata, Não Se Cale, Denuncie, né? Então, sempre a gente, né, fazendo essas campanhas, fazendo palestras, participando também, igual o caso aqui, né, dessas conversas, incentivando as mulheres, né, a denunciar, porque é um tipo de crime que ocorre dentro da sua casa, né? A maioria das vezes não tem testemunhas, né? Tem mulheres que sofrem anos, né, calada. Às vezes é só a mulher e o marido. Agora tem alguns casos, né, que a mulher, marido, filhos, Enteado. e os filhos enteados participam, presenciam, né, essas coisas. Muitas vezes a violência também, porque ela não é só a violência física, né? Existe a violência moral, patrimonial, psicológica. Então, muitas vezes a mulher é vítima de uma violência e ela nem sabe que está sendo vítima, né? Às vezes um relacionamento abusivo, né? A pessoa sofre, tem problemas, né? Tem depressão, tem várias outras doenças, né? E às vezes é por conta daquele relacionamento e a pessoa não sabe, né? Então, a gente tem que estar sempre levando isso para as mulheres, né? E explicando o que é, como que funciona, né? A delegacia, por exemplo, antigamente, a mulher tinha que denunciar.
hoje em dia já abriu aquela possibilidade que qualquer pessoa que tenha conhecimento, né, de que uma mulher está sendo vítima de violência, ela pode denunciar, ela pode ligar, né, 180, 181, pode ligar para a polícia, se é uma coisa, né, flagrante. Tem alguns... sem se identificar. Vamos dizer assim, um vizinho acompanha aquela situação, mas ele não quer, por questão até de medo, muitas vezes, ficar por dentro daquilo. Então, o 180, né, que é um canal até nacional, Sim. ele é vedado, né? A pessoa fala ou não o nome dela, se quiser, né? Isso. Então, isso melhorou demais. Porque tem muitas mulheres, por exemplo, que foram vítimas de lesão corporal. Aí chama a polícia, prende o agressor, chega na delegacia, ela fala, eu não quero providência. Porque muitas vezes depende financeiramente, né? Não tem condição de se manter, ou tem medo do agressor também, porque às vezes é uma pessoa, né, violenta e ela tem medo do que possa acontecer no futuro. Mas, por exemplo, nesse caso, o agressor vai preso independente da vontade dela, né? Não tem ela falar, não quero providência. E antigamente ela tinha essa possibilidade, né? Essa mudança na lei foi quando, doutora? Essa mudança da lei foi com a implementação, né? A Maria da Penha já falava, né? Que não dependia de vontade dela. Agora, teve essas várias mudanças, eu não vou lembrar datas, porque são tantas as datas, né? De que outras pessoas poderiam denunciar, tem entendimentos jurisprudenciais, então vai havendo uma modificação, né? Na própria visão jurídica da coisa, né? Então, cada dia eles vêm buscando mais instrumentos para fortalecer a proteção à mulher, né? Que o objetivo é esse. Criar, por exemplo, aqui em Patinga tem, né, um núcleo, que é o NUPAV, que é um núcleo que abrange, né, polícia, promotoria, judiciário, CRAS, a área da saúde, são vários órgãos. Então, na realidade, a proteção da mulher não é só a polícia, né? É uma rede de proteção. Porque a polícia sozinha não faz nada, né? O judiciário sozinho não faz nada. Então, tudo a gente anda em conjunto, né? Mesmo proteger aquela mulher. Então, você tem que ter a parte de um apoio social, né? Tem, às vezes, talvez, um apoio financeiro, né? Uma casa de abrigo. Tem a questão psicológica, né? Na própria delegacia, hoje, é muito interessante, porque, por exemplo, nós temos estagiários de psicologia, estagiários de direito. Então, a gente faz também aquele primeiro atendimento ali, né? Que às vezes a pessoa precisa, né? Na parte psicológica, precisa conversar, né? Precisa expor aquilo que ela está sentindo, né? Então, tem a parte médica, né? Porque, por exemplo, às vezes é um crime de estupro, né? Porque a violência contra a mulher não é só questão de lesão, de ameaça, mas pode haver, né? Estupro, vários outros, né? Tem importunação sexual. Então, é feito esse primeiro atendimento ali. E, se for o caso, ela é encaminhada para um hospital. Ou, às vezes, ela chega primeiro no hospital também, para depois ser acionada a polícia. Então, você vê que, né, a questão da medida protetiva, ela é pedida na delegacia, mas passa pelo judiciário, pelo Ministério Público. Depois tem que ter um atendimento que a Polícia Militar entra nessa parte com a patrulha, né, da violência doméstica, que faz as visitas. Então, é tudo interligado, né? A responsabilidade são de todos, né? Para funcionar, a rede tem que estar funcionando. Algum tempo atrás, um convênio foi feito entre a Câmara e a Polícia Civil, ainda a senhora não estava nessa pasta, né, responsável por isso, doando um carro para o Estado, para que devolver ao município com essa doação para a polícia, eu não sei mais nem se esse veículo ainda está lá, para que esse veículo fosse usado como uma ponte entre aquela vítima que não tem condição de pagar passagem para ir fazer corpo de delito, né? A gente sabe que a Polícia Civil, dada a sua complexidade, o trabalho, né, em várias partes, como a senhora já atuou, às vezes existe falta de recurso, né? Então, quando a mulher chega agredida, ela precisa fazer esse corpo de delito, aí ela tem que ir lá para o IML. Sim, dependendo do caso, a gente realmente leva. Aí vai depender da situação, se é um flagrante,
Se ela foi diretamente para o plantão da delegacia, se foi posteriormente. Porque que ocorre? Às vezes, a pessoa nem fala que não tem condição. Às vezes, ela simplesmente recebe a guia e não vai. Né? Agora, quando a pessoa fala que não tem condição, é igual eu falo, ou é a Polícia Civil, ou às vezes a própria, né, Polícia Militar também presta esse apoio. Às vezes a gente tem que solicitar algum outro órgão, né? A prefeitura, para poder fazer esse apoio, né? Precisa levar no IML, precisa levar, né, para tirar os pertences, né? Então, isso tudo é sempre solucionado. Agora a pessoa também tem que falar, né? Porque Sim. muitas vezes ela recebe a guia e não fala nada. A mim também não vai. Né? E acaba que depois, às vezes a pessoa fala assim, mas não resolveu o meu caso, eu fui lá e não resolvi. Mas ela tem que fazer a parte dela também. Né? Ela tem que procurar, se ela chegou aí na delegacia ou no hospital, né? Ela tem que fazer a parte dela. Quando vai ao hospital, o hospital comunica à Polícia Civil, ele tem um prazo para comunicar aquela agressão. Pode ser que, por exemplo, uma mulher seja infelizmente estuprada e procura o hospital, até pelas medidas emergenciais de 24 horas, né, que tem que ser realizadas. Sim. E aí a Polícia Civil fica com essa... Ela recebe essa notificação do hospital? Às vezes não. Depende, porque pode ser que, às vezes, eles atendam lá e encaminha diretamente para o plantão e vai para o IML. Aí a gente vai receber o auto de corpo de delito e a partir dali, né, você tem, às vezes, a Polícia Militar quem recebe primeiro, aí a Polícia Civil vai receber aquela ocorrência e tomar as providências. Às vezes eu recebo relatórios do Conselho Tutelar, daquele caso que ocorreu. Às vezes também a gente recebe de 3, 4 órgãos ao mesmo tempo. Né? O mesmo caso. O mesmo caso. Então, assim, sempre que ocorre, chega ao conhecimento. Aí você tem que vislumbrar a questão. Se for um caso de flagrante, normalmente é chamada a Polícia Militar. Se é um caso que já aconteceu, que depende de investigação e tal, aí esse caso vem pra gente. Então, cada caso é um caso, né? Mas sempre chega o conhecimento da gente. Muito complexo, né? Porque o agressor, ele não tem um perfil definido. Vocês da inteligência da Polícia Civil, né? Pelo que a gente estuda, lê e acompanha nas reportagens, é um crime que se comete em qualquer classe social, né? A agressão contra a mulher e qualquer cor, qualquer raça. Então, essa falta de definição de perfil, embora o último laudo da Polícia Civil do Estado de Minas tenha trazido alguns dados importantes dessa RISP 2, da qual a senhora, né, é delegada, né? Eu dei uma estudada nesse laudo e vi que o município, a região daqui, de Patinga, né, está à frente de Montes Claros, que também é muito povoada, está à frente da região de Governador Valadares. Né? Eu não entendo, assim, que ele é um relatório, né? Um relatório. Uma estatística. Eu entendo que possa ter aumentado os casos de denúncia, né? Porque a gente vê que as pessoas têm denunciado mais, têm procurado mais a polícia, mais a ajuda, né? E antigamente não tinha isso. Aí chegava ao absurdo, às vezes, a gente prender, por exemplo, uma vez nós prendemos uma pessoa, um homem, que tinha estuprado a filha da mulher. Ele era padrasto da menina. No dia seguinte, a mulher, não, mas eu preciso que solta ele, porque é ele que coloca comida em casa, é ele que... Entendeu? Aí ia na delegacia, ia na justiça, e era uma cidade pequenininha, não era nem cidade maior, não. Então, tem muitos lugares que ocorre isso. Muitas vezes a pessoa não denuncia. Então, você acha que a estatística ali, que os casos são menos? Não, às vezes não denuncia. Por isso, essa preocupação atual, né, dessa campanha, que denuncie, porque o silêncio também mata. Então, às vezes, a pessoa vem sendo vítima, vem sendo, né, de agressões, de torturas, violência, né, psicológica, patrimonial, e não denuncia. Ou porque é ameaçada, ou porque fica com vergonha, ou porque depende da pessoa do agressor financeiramente. Às vezes até depende emocionalmente, né? É complicado. E ela não denuncia. E às vezes, na hora que você vai ver, o que acontece? A pessoa já morreu, né? A pessoa, nossa, mas como que aconteceu isso? Não imaginava, porque às vezes a gente não imagina, né? Que aquele casal ali tem algum problema. Né? Quantas vezes você escuta, você fala assim, gente, não acredito, né?
Mas eles eram, né, um casal nota 20. Nossa, olha as fotos, né? Inclusive, uma coisa que eles falam muito, né? Não, mas as fotos no Facebook, no Instagram, gente, eles estavam sempre rindo, sempre nas festas, sempre viajando. E a hora que você assusta por trás, é totalmente diferente a história, né? Então, eles falam, antigamente eram as revistas, né? A gente via essa revista e falava assim, nossa, só tem mulher bonita, né? Só tem gente feliz. E aquilo ali, às vezes, é falso, né? É uma falsidade, é uma maquiagem, né? Que é colocada ali para a sociedade imaginar, né? Que não é real. Não estou generalizando, Sim. porque, né, existem muitos casais que realmente são felizes, que realmente, né, têm aquele respeito, mas tem muitos ali que, a hora que você vai ver, a pessoa era vítima de violência, né? Física, psicológica, e no final das contas, separou, teve que pedir protetiva, mudou de cidade, mudou de estado, né? Então, e o que tem ocorrido hoje é isso. Então, muita gente está perdendo o medo e denunciando. E tem muita gente que não denuncia com medo, né? Vai ser um escândalo, né? Vai. Então, é bem complicado, né? Até hoje é complicado. Quando a senhora assumiu Ipatinga, né? Quais os desafios que a senhora encontrou à frente da Delegacia da Mulher? Olha, tem só um mês que eu estou respondendo pela Delegacia de Mulher. Antes disso, a gente sempre via pelo plantão. Né? Não, no plantão a gente vê todos os crimes, né? Então, na realidade, a gente trabalha com todas as áreas. E o que a gente vê muito é a vítima não comparecer. Entendeu? Ela não comparece para denunciar, ela não comparece para ser ouvida. Às vezes, as testemunhas que poderiam ser testemunhas, às vezes são da família, tem gente que não fala. Não vi, não sei, não... Entendeu? Então, é realmente bem complicado, né? Esse crime que acontece no âmbito da família, né? É bem complicado. Os casos aí já de violência sexual, de estupro, abuso sexual, esses parece que dão mais clamor, sabe? Então, as pessoas testemunham mais, denunciam mais, né? São diferentes, né? Os tipos de crime. E, além disso, a gente também, lá na delegacia, a gente responde pela parte do juizado especial. Então, que são os outros tipos de crimes, né? Então, a gente vê a diferença, né? Quando o crime envolve violência doméstica ou familiar, a vítima é um perfil, e o outro, que são os crimes de menor potencial ofensivo, da parte do juizado, que é ameaça, né, lesão, é outro perfil. Né? Então, realmente, a mulher, eu ainda entendo, apesar da gente ser, né, um sexo forte, mas perante a sociedade ela é um sexo frágil ainda, né? Eu entendo muito assim. Ela é a parte mais fraca. Talvez não moralmente. Aliás, moralmente também, né? Muitas vezes pode ser moralmente, pode ser fisicamente. O tribunal da internet é muito pesado, inclusive vindo de próprias mulheres, né? Existem matérias que a gente lê os comentários da vergonha da mulherada culpabilizando vítimas que sofreram, às vezes, até um crime de maior potencial, como a senhora está falando, que é uma agressão física, estupro. Todos os crimes são muito ruins, mas como a senhora acabou de nos explicar. Então, assim, é preciso rever uma cultura patriarcal que vem desde quando eu era criança, desde quando a minha mãe era criança, e que vou ter mais cuidado para passar para minha filha se respeitar os limites do que é uma relação saudável ou abusiva, que é um processo de construção de educação que a mulher vai ter que passar ainda pelos próximos anos, né? Sim, com certeza. É uma luta, né, que começou há muitos anos atrás, e ela vem, todo dia é uma luta diferente, todo dia é uma conquista diferente, né? E a mulher tem, sim, ocupado seu espaço, né? Tem se sobressaído em muitas coisas, na área de, né, de trabalho, na área de empreendedorismo, né? As atitudes, tudo que ela, né, tem feito, mas ainda é considerada, né? Ainda sofre uma discriminação, sim, né? Infelizmente.
É complicado. Os dados, eu dei uma pesquisada também nos dados nacionais, né? Em 2020, a cada 1 minuto, uma mulher ligou para o 190. Eu queria que a senhora nos explicasse a diferença de ligar para o 190 para ligar para o tradicional 181, né? Que é da polícia. O 190 é a Polícia Militar. Sim. Né? Então, Ela é operado também. Normalmente o que eles fazem? É quando é um caso flagrante. Tá acontecendo agressão nesse momento. Acabou de matar a fulana. Entendeu? É um caso que ainda cabe a prisão do agressor, do infrator, do autor, né? Aí ela liga no 180, no 80, ela quer fazer uma denúncia de casos que ela tem conhecimento, mas às vezes não é um caso que vai dar um flagrante, que vai dar uma prisão imediata, né? Ela tem conhecimento que a mulher sempre sofre agressão, que deixa a mulher trancada em casa, ou que a pessoa tem cárcere privado. Aí aquilo chega para a gente apurar aquilo, se é verdade, se não é, instaurar um inquérito. Se for o caso, a gente pedir uma prisão preventiva, né? Depois que o fato ocorreu. Tem também, né, o 181, que é a nível, né, nacional, que também chegam denúncias, muitas vezes atrasadas, né? Então tem denúncias assim, é um trâmite maior, então às vezes demora um tempo para chegar, até chegar na cidade de origem, né? O 181 é nacional. Então, cada um é um caminho diferente para ser feita uma denúncia. A ex-presidente Dilma Rousseff também sancionou em seu governo a lei do feminicídio, né? Que é a questão de você matar uma mulher em razão do seu gênero ou agredi-la em razão do seu gênero. Feminicídio é no caso de morte, não é isso? Essa lei veio complementar o dia a dia de vocês? Na realidade, aqui em Patinga, a apuração do feminicídio está a cargo da Delegacia de Homicídios, né? Então, é o doutor Marcelo Marino. É a tipificação que fica diferente, é isso? Depois de apurado o homicídio, da qual a senhora também já foi... Não, é só em razão realmente da vítima, né? A vítima sendo mulher, aí ela vai ser o feminicídio. Só não é apurado atualmente pela Delegacia de Mulheres. Ela está sendo apurada pelo delegado de homicídios, porque, na realidade, é um crime de homicídio. Sim. Só que ali a vítima é a mulher. Entendi a principal diferença, né? E vamos falar um pouco sobre o diagnóstico, se a senhora já teve acesso. Segundo o diagnóstico do Estado de Minas, 50% das vítimas são vulneráveis, pobres, né, de agressão são pobres, embora reitero que é um crime que acontece em qualquer classe social. São pardas, se autodenomina parda, mas a própria Polícia Civil de Minas Gerais fala que tem dificuldade na classificação desses dados porque é opcional, a pessoa se autodeclara da cor que ela se enxerga, né? Então, são pobres, sem escolaridade, sem nível médio completo. Esse perfil é o mesmo perfil dos outros crimes ou, no caso de crime contra a mulher, ele incide mais? Eu não vou saber te explicar por quê. Esse diagnóstico foi feito, você tem esse diagnóstico é com base só nos crimes contra a mulher. Sim. Né? Então, para eu fazer um comparativo com outros tipos de crime, a gente teria que ter o diagnóstico referente aos outros tipos de crime. Né? Eu não posso te falar, porque são questões de estatística. Então, a Polícia Civil, ela capta estatísticas semanais, mensais, faz anuais, cruzamento de informações, tanto com a parte, né, do banco de dados que a gente tem, e a parte das ocorrências, que é um tipo de coisa, que é o primeiro atendimento, que é da Polícia Militar normalmente, tem aquelas ocorrências que são feitas diretamente na Delegacia da Polícia Civil, e ainda tem o fato da instauração do procedimento investigativo, né, que pode ser um auto de prisão em flagrante de delito, ou pode ser um inquérito policial, né, por portaria, e ali também há uma mudança na tipificação. Muitas vezes há uma mudança na tipificação do crime. Então, nem sempre é o mesmo tipo de crime. Pode haver também, na hora que você vai fazer a oitiva da vítima, aí você, se está lá que não tem, né, por exemplo, cor, igual você comentou da cor, né, da raça,
ser colocado ali. Uhum. Então, tem alguns dados, né, que são diferentes. E ainda fazer uma comparação com outros tipos de crime, aí teria que ser feito com base... Aí a questão tem o departamento próprio da Sim. polícia, né? Que Esse, faz essa análise criminal. a cada faz 2 anos, né? Esse diagnóstico vem a cada 2 anos para mapear mesmo Sim. as políticas públicas de Minas Gerais. Sim, aí eles são feitos, cada um de acordo com o crime, e ele é feito um geral, né? Mas aí a gente não dá conta de analisar todos Não, os tipos, né? entendi, doutora, mas a minha pergunta é assim, a questão das pessoas Não, mas serem... é isso que eu tô te falando. Como eu não tenho dados, os dados reais, eu não posso te falar que isso é uma causa determinante, se ocorre mais com a classe baixa, se é com a classe alta, se é branco, entendeu? Uhum. Porque a gente não tem esse comparativo, né? Não tem como eu sei que na delegacia da mulher, aqui em Batinga, por exemplo, você tem vítimas de todos os níveis sociais, né? Todos os níveis, de todas as escolaridades, né? E o que eu vejo ao longo dos anos, mesmo antes da Lei Maria da Penha, após a Lei Maria da Penha, ocorre em todos os níveis, né? Mas a gente não pode falar que é mais em tal nível, mais, né? É mais com branco, mais com negro, mais com pardo, né? Inclusive porque essa questão de raça também tem pouco tempo, né? Que foi determinado a inclusão nos registros, né? Anteriormente não tinha. Então, a cada dia vem sendo acrescentados, né, esses tipos de informações, justamente, como você falou, por causa das políticas públicas, né? Então, para ele ser analisado, o que vai ser feito, qual o tipo de lei, o que é necessário, né, o que está faltando. Então, a cada dia vão sendo modificadas as leis de forma a se adaptar à realidade. Inclusive porque também, com o passar dos anos, né, vão modificando. Antigamente os crimes eram mais corpo a corpo. Hoje você já está começando a ter crime que é virtual, crime... o WhatsApp, né, Instagram. Honra, né, que é feito pela internet muitas vezes. Sim, não, até mesmo os crimes, ameaça, violência moral, é tudo feito pela internet. Até patrimonial dá para ser feito também, né? Você faz por aplicativos de bancos. Então, vai modificando muito a forma, né, de cometimento dos crimes. Então, vão sendo alterados esses dados, né? Aí vão sendo alteradas as leis. Tem que sempre estar sendo analisado para ver o que... Acompanhar, né? Acompanhar a realidade. Porque hoje o mundo, né, evolui a um tempo, né? É muito rápido. Né? Então, na hora que você acha ali, que você está estudando aquele tipo de crime, como que ele ocorreu, o que você vai fazer ali, ele já mudou a forma dele, né? Então, eles falam, né, pro bandido, né, pro infrator da lei, não vou falar bandido, o infrator da lei, ele sempre está se aprimorando, né? Então, cabe àqueles que aplicam a lei a se aprimorar também. Então, igual a gente, né? A polícia civil e acredito todos os órgãos envolvidos. Então, sempre fazendo cursos, né? Sempre buscando se aprimorar, sempre, né? Todo dia é uma coisa nova. Então, a evolução e a mudança da forma de serem praticados os crimes vão evoluindo. Então, hoje eu tenho, 24 anos de polícia? Até hoje eu faço curso. Todo dia você tem que estar fazendo curso, porque todo dia está modificando. Né? O advento da internet, por exemplo, deve ter esse tempo. Eu digo porque eu me formei em 99, mais ou menos isso. Nem tinha internet assim como hoje, todo mundo tem na palma da mão, era mais difícil, né? Então, com a popularização também, outros tipos de crime, entendi, lhe agradeço, é uma explicação que nos faz refletir, né? De como abusadores ou as pessoas que realmente cometem crime, elas vão criando formas próprias também, né? De ir fazendo safadeza em tudo quanto é área, até mesmo nas digitais. Doutora Ana Paula, explica para a gente sobre a medida protetiva. Nem sempre a vítima solicita dos órgãos competentes a medida protetiva. Então, queria que a senhora explicasse das que solicita, como que é feito esse processo. Sim. A medida protetiva,
ela tem uma série de pedidos, né? Afastamento do agressor do lar, não se aproximar, né? Por exemplo, a mais de 300 metros, não entrar em contato por telefone, mensagem, pessoalmente. São vários itens, né? E aqui, normalmente, os casos que eu tenho visto atualmente é que muitas vezes a vítima da agressão, ela quer a medida protetiva, mas normalmente, às vezes, ela não quer processar o agressor. Então, é um pouco diferente, né? Que às vezes você pensa, ela quer processar o agressor e não quer a medida protetiva. Ela quer a medida protetiva sempre. Praticamente, em todos os casos, ela quer a medida protetiva. E ela tem que procurar registrar a ocorrência. Essa ocorrência pode ser registrada virtualmente, tem um aplicativo da Polícia Civil, da delegacia virtual. Ela pode registrar pessoalmente na delegacia. Aí ela tem que comparecer à delegacia, porque ali ela vai ter que ser ouvida, né? Assinar as declarações dela, o pedido da protetiva, falando o que ela precisa ali. Aí isso é encaminhado para o juiz. O juiz vai ter que ouvir o Ministério Público para ver se ele concorda ou não com aquela medida e, posteriormente, o juiz decide. É uma medida que tem que ser tomada bem rápido, né? Então, assim que ocorrer o fato, ela vai e a gente encaminha isso assim, o mais rápido possível. Normalmente é 48 horas, 72 horas no máximo, já tem que estar com o juiz lá, para ele decidir. Não são todos os casos, porque, na realidade, a pessoa tem que alegar, mas tem que provar também alguma coisa, né? Por que ela quer aquela medida, né? O que ocorreu efetivamente, né, assim, de concreto? Tem que... Houve agressão, agressão física, está sendo ameaçada, ela tem aquilo, assim, é sempre bom, se ela foi ameaçada pelo celular, ela tirar o print das conversas, ela levar. Se ela tiver uma testemunha, talvez que não tenha presenciado, mas que tenha conhecimento daquilo. Mas tem que ser provas que possam ser feitas num curto espaço de tempo, porque é uma medida cautelar, né? Então, ela é muito rápida. Então, não dá tempo de ficar ouvindo todo mundo, né? Todas as pessoas, inclusive porque o número de vítimas que procura a delegacia é bem alto, né? Então, é esse procedimento, e aí depois fica a cargo do judiciário decidir se vai conceder ou não aquela medida protetiva. Aquela medida protetiva tem que ser cumprida pelas duas partes, né? E caso haja um descumprimento da medida por parte do agressor, cabe uma outra prisão em flagrante daquele descumprimento da medida protetiva. A gente vê que, às vezes, ocorre da vítima quebrar aquela medida, porque normalmente ela é dada pelo prazo de 6 meses, mas muitas vezes ela aceita ele de volta, o agressor de volta, ou ela mesma procura, então acaba havendo aquela quebra, né? Então, a pessoa que vai pedir aquilo, ela tem que estar certa que ela precisa daquilo, né? Porque senão você vai ficar pedindo e às vezes você pede uma vez, aí você quebra a medida. Na hora que você precisar mesmo, aí na hora que forem analisar, falar, mas já pediu, não cumpriu, né? Não quebrou. Então é bem complexo esse caso, né? Mas é uma medida que é dada pelo judiciário. É importante também, né? Os casos de mais violentos é muito importante, né, doutora? Sim. E o que a senhora tem para nos falar em relação à legislação? Aqui, recentemente, a legislação municipal, acho que ainda vai chegar uma para a senhora que foi aprovada ontem, que tem a ver até com o 190, que qualquer, de autoria do vereador Fernando Rasque, os vereadores ontem aprovaram um projeto de lei que os condôminos, né, em o caso de ouvirem a agressão, eles devem informar a Polícia Civil. Vamos dizer assim, que não torna um pouco obrigatório notificar os órgãos competentes da agressão de uma vítima naquele ambiente. Clínicas, estabelece vários locais. Nós temos essa legislação, nós temos a lei da Cecília, nós temos uma outra que garante vaga nas escolas para filhos de mulheres vítimas de violência, que muitas vezes, essa é do vereador Chiquinho,
muitas vezes a mulher mora no bairro X, mas devido à medida ou porque ela precisa sair de casa, aí os filhos saem daquela área, né, que estão estudando e precisa ter vaga, então a lei vem disciplinar isso, que quando ela for vítima de violência, ela não precisa, claro, né, de toda documentação comprobatória, que aqueles filhos dela, eles terão vagas garantidas no próximo local em que ela for. A Câmara tem dado muitos exemplos de sensibilidade. Nós temos uma bancada feminina, né? Vai ter um evento aqui na próxima sexta-feira, seu aniversário, né? A senhora já me contou, não vai poder participar, porque além de já ter outro compromisso, também é seu aniversário. A gente quer te desejar um feliz aniversário. Obrigada. Dizer que a senhora tenha muita saúde e garra, né? Para continuar lutando por nós. E essa legislação, quando ela é aprovada, ela complementa o seu trabalho. Vocês já tiveram a oportunidade de usá-la em alguma situação? Como tem pouco tempo que eu estou na delegacia, eu não vou saber assim, te informar, né, essa questão ainda, porque na realidade eu não participei ainda de nenhuma reunião, né? Teria uma na sexta-feira, mas pelo que você me explicou aqui, realmente é muito importante, né? Demonstra que o município se preocupa, né, com as vítimas de violência doméstica. É uma garantia, né? E é bom saber, porque a pessoa que fica numa situação dessa, ela fica numa situação assim tão frágil, né? E fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Então, né, sabendo que ela tem, né, esses determinados suportes, né, em forma de lei, é muito importante, né? Mais garantia para ela, que ela tenha força para denunciar, que ela sabe, né, que ela vai ter a quem recorrer, né, nessas questões, igual, porque eu tenho filho, o que eu vou fazer com meu filho? Meu filho não vai estudar, aí já sabe que vai ter, né, a possibilidade de trocar de escola. Então, é muito importante isso, né? É igual eu falei, é uma rede de proteção, é um apoio para a mulher, né? Então, ela sabendo que ela tem um apoio ali da parte do legislativo, da parte do executivo, né, do judiciário, da polícia, Ministério Público, dos órgãos, né, sociais, da saúde, tudo isso faz com que ela se sinta mais segura para denunciar aquela violência que ela, né, está sendo vítima. Quero te agradecer, quero que a senhora esteja à vontade para colocar alguma informação que eu não te perguntei, não a perguntei, mas que a senhora julga importante. Deixar uma mensagem para essa mulher. Agradecer também essa sensibilidade de ser uma mulher à frente da Delegacia da Mulher. Para a gente é importante, né? Se ver revestida no poder por meio de uma mulher que é mais sensível e conhece mais facilmente as dores de uma agressão, né? Sim. O que a gente deixa agora, né, esse ano, né, que é o carro-chefe das últimas campanhas, é que o silêncio também mata. Denuncie, né? Então, isso é o que a gente fala para todo mundo. Não adianta você sofrer calado, né? Você tem que denunciar. Ou pelo menos, né, vá, registre uma ocorrência, você tem, né, você pode conversar com pessoas que têm mais instrução para te explicar o que é, como que é, se você realmente está sendo vítima, né, às vezes de uma violência moral, patrimonial, porque a violência física, ela é visível, né? E os outros tipos de violência já depende mais de um entendimento, né? Às vezes, você não sabe que você está sendo vítima, você está sendo vítima. Então, realmente, é conversar, é procurar as pessoas, né? Não necessariamente, às vezes você não quer procurar a delegacia, você pode procurar um psicólogo, um amigo, né, que vai te orientar, porque não é fácil, né? Realmente é uma situação muito complicada. A violência se reveste de várias formas, né? A polícia, igual a Polícia Civil fez, nós tivemos várias campanhas, tem vários folders, várias explicações, né, dos tipos de violência. Então, hoje o acesso à informação é muito grande, né? E, então, as mulheres têm que buscar essa informação, né? Então, a gente tem trabalhado, né, tem feito palestras, tem feito campanhas, tem feito igual, né? Aqui também essa parte da Câmara, muito importante, né?
para as mulheres aprenderem, né, a identificar, né, e saber se a vida dela tá boa, se tá ruim, como que tá funcionando, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, isso deve ser normal, né, eu viver assim, né? Eu levar um grito assim, né? Ser xingada, ser empurrada, ou ele falar, né? Não, assim, se a gente for enumerar os casos, contar as histórias, são muitas histórias, são muitos, né? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, gente, então eu estava sendo vítima de violência moral, por exemplo, e não sabia, né? Então, a mulher realmente tem que conversar, tem que procurar ajuda, tem que procurar, né, um órgão social, se ela não quer, né, ir na delegacia, ela tem que expor, tem que falar, né? Então, por isso que eu falo, o silêncio também mata. Por isso. Às vezes ele não vai matar, que a pessoa vai chegar e vai te matar, te dar um tiro, né? Mas às vezes você pode morrer de angústia, de depressão, de ansiedade, né? Então, realmente, você tem que falar, né? Você tem que denunciar, tem que falar para alguém, para você saber se aquele caminho, se aquela vida, se aquela forma é normal, né? Se é uma coisa normal, né? E às vezes a gente vive numa relação que depois quando você sai daquela relação, você fala assim, nossa senhora, por que eu não saí antes, né? Eu nasci de novo, né? Não era aquilo ali, eu tava, né? Vivendo um inferno, nem sabia que eu estava no inferno, né? Então... Tava normalizando o mal, né? Com certeza. Então, a gente vê muitas pessoas, né? Que passaram por uma situação dessa, depois que sai, realmente muito gratificante, né? Você vê que a pessoa, assim, muda tudo na vida. Tudo melhora, né? Tudo, não só para ela, para a família, para todo mundo, né? Mas cada caso é um caso. E isso depende do quê? Principalmente a pessoa. A pessoa, ela tem que falar, né? Se ela não falar, infelizmente, ninguém tem uma bola de cristal, né? Assim, para saber o que o outro está passando. Então, a pessoa tem que falar com alguém, né? Fica aí, então, o conselho da doutora Ana Paula, lhe agradecer de todo o coração, em nome da comunicação, da técnica, da casa, da mesa diretora, colocar a casa à sua disposição, quando precisar dialogar mais com os nossos vereadores, assim como eu sei que alguns deles já têm bastante contato com a senhora. E parabenizar por ser cidadão honorário do município. Obrigada. Estava revendo as suas fotos, é uma honra para a gente poder contar com o seu trabalho. E lhe convidar para vir mais vezes aqui no CMI Podcast. Tá, joia. Obrigada, tá? É isso aí, o CMI Podcast, um papo, né, legislativo, um papo importante, sempre perto de você, em nossos canais, Deezer, Spotify, YouTube, todas as plataformas disponíveis. Obrigada e até a próxima.